Deixa eu só ver se ele inicia a gravação. Agora. Tá, então, voltando lá no aquele livro que a gente está utilizando inicialmente, vamos até ela passar de variável aleatória discreta. E aqui no livro ele apresenta a primeira parte explicando a variável aleatória discreta, alguns tipos de variável aleatória, aquela questão da função massa de probabilidade, que a gente chama de função densidade de probabilidade. E tem algumas outras coisas que ele vai avançar aqui, variáveis independentes, distribuições especiais, são aquelas distribuições, algumas nós falamos. Tem alguns exercícios aqui. Então nós não vamos agora seguir exatamente essa mesma sequência. A gente vai começar a falar um pouco de variável aleatória contínua para entender a diferença, né? E depois a gente volta para falar, por exemplo, de questão de variáveis aleatórias independentes. Deixa eu ver mais tem aqui. Parte de esperança, funções de variável aleatória, porque tem os conceitos, eles são os mesmos. Esperança numa variável aleatória, o valor esperado em variável aleatória. O conceito, a ideia é exatamente a mesma, tanto para a variável aleatória discreta quanto para a variável aleatória contínua. Só um momento. Desculpa, então, o valor esperado é exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito. Quando a gente falar de função de variável aleatória, também é a mesma ideia, o mesmo conceito. Tudo que a gente for ver, os conceitos são os mesmos. O que vai mudar é a forma como a gente vai trabalhar. A forma como a gente vai trabalhar. Quando a gente está trabalhando com variável aleatória discreta, em geral, a gente vai precisar acumular as probabilidades, vai fazer esse acúmulo usando somatórios, né? Já que os valores são discretos. Quando a gente vai trabalhando com variáveis aleatórias contínuas, a gente vai estar integrando as nossas funções de densidade e probabilidade para estar calculando valor esperado, variância e mais. O restante é tudo o mesmo conceito, a gente trabalha da mesma forma. Tá? Então, por isso a gente vai falar agora de variável aleatória contínua, entender como é que é, e depois a gente vai vendo os conceitos pensando nas dois tipos de variável aleatória ao mesmo tempo. E aí, aqueles, digamos que detalhes, aquelas especificidades do caso discreto e do caso contínuo, a gente vai pontuando. Tá. Então, passando para a variável aleatória contínua. Então, a ideia da variável aleatória contínua é que em muitas situações a gente trabalha com valores que são contínuos ao longo do meio real. Né? Então, no caso discreto, nós tínhamos nossa variável aleatória, que representava, para contar o número de caras, contar o número de pessoas que ligaram para uma central telefônica, número de ocorrências de um determinado evento. A variável aleatória discreta, ela assim, na maioria dos casos, né, não é regra, mas assim, na maioria dos casos, exemplo nós temos, elas são relativas à contagem. Contar alguma coisa que ocorreu, alguma coisa que está acontecendo. Né? Contar o número de peças que falharam numa determinada inspeção, número de máquinas que quebraram em determinado mês. Né? Então, em geral, está relacionado a isso. Mas não, acho que pode ser qualquer conjunto, desde que ele seja discreto nosso eixo real. Então, eu tenho lá meu eixo real e qualquer conjunto de valores discretos, e aí não precisa, por exemplo, ser de 1 em 1, meio em meio, né? Pode ser, por exemplo, assim. Né? Pode, inclusive, ser um conjunto infinito de valores, né? Desde que eles sejam contáveis. Para cada valor possível, tem o meu A, o meu B, o C, o D, e assim vai. Para cada possível resultado desse, cada número desse, existe uma probabilidade dele ocorrer. Né? E aí tem aquela setinha lá em cima dos valores, né? Vai dar as probabilidades. Então, no caso discreto, eu perguntar qual é a probabilidade da minha variável aleatória ser igual a um determinado valor x aqui, minúsculo, eu pego isso da minha própria função densidade de probabilidade ou função massa de probabilidade, que é como está aí no x. Minha própria função já dá isso. No caso, o exemplo de variável aleatória geométrica,
Então, geométrica é aquela que a gente falou na aula passada, que eu vou repetir alguma coisa até eu ter sucesso. Então, vou jogar a moeda para cima até sair cara. Vou jogar o dado para cima até sair a face 6. Vou tentar transmitir um pacote pela rede até ele chegar do outro lado, né? Conseguir transmitir ele com sucesso. Então, quantas tentativas eu tenho que fazer até eu ter sucesso? Quantas vezes eu vou enviar o pacote até eu conseguir transmiti-lo sem erro? Quantas vezes eu vou jogar o dado até sair o número 6? E aí, como a questão é a probabilidade, não, qual a probabilidade de eu repetir? A minha laboratória aí é exatamente eu contar. Então, qual a probabilidade de eu precisar enviar 10 vezes o pacote para ele ser transmitido com sucesso? Ou seja, as primeiras 9 vezes eu vou ter fracasso e na 10ª vez eu vou ter o sucesso. Então, essa probabilidade, para esse caso da geométrica, vai ser dada pela 1 menos P, onde P, essa é a minha probabilidade de sucesso. Eu só tenho duas possibilidades, ou sucesso ou fracasso. Então, 1 menos P é a probabilidade de fracasso, P é a probabilidade de sucesso. 1 menos X vezes aqui. Então, meu X é o meu número de tentativas. Qual a probabilidade de eu ter que tentar 10 vezes para só nessa 10ª vez eu conseguir enviar? Qual a probabilidade de eu tentar X vezes, só nessa xésima vez é que eu vou conseguir? Então significa que é X menos 1, tá? Botei 1 menos X. Então, X menos 1 vezes eu vou errar, vai vir um fracasso, e na xésima vez é que vai vir um sucesso. Só tem duas possibilidades, independência entre um e outro. Então, como é independência entre um e outro, eu vou sair multiplicando as coisas. Então, qual é a probabilidade da primeira vez eu errar, na segunda vez errar, na terceira vez errar, na quarta vez errar, e na xésima vez acertar? Então, é tudo interseção, esse E. Todo mundo independente, eu saio multiplicando. Então, errar na primeira vez, 1 menos P. Errar na segunda vez, 1 menos P. Errar na terceira vez, 1 menos P. Então, é 1 menos P multiplicado por ele mesmo, né? X menos 1 vezes. E na xésima vez, o P, que é meu sucesso. Então, essa é a probabilidade de eu tentar X vezes e só na xésima vez eu acertar. Aí, essa é a minha função densidade de probabilidade. Essa é a minha função densidade de probabilidade, já me dá direto essa probabilidade. Se eu quiser a minha distribuição de probabilidade, que é aquela lá, qual a probabilidade do meu X assumir um valor menor ou igual a um X aqui, né? Então, o que vai ser? Vai ser eu somar todas as probabilidades, desde o menos infinito até esse X aí que eu estou falando, a minha função densidade. Vou botar um K aqui. Que é, basicamente, eu somar direto as probabilidades, né? Desde o menos infinito, esse X aí, a probabilidade da minha variável assumir esse K. Então, aqui na primeira parte, minha função densidade, aqui é a minha função distribuição, só colocando para geométrica, né? Completando aqui então. Na geométrica, ela vai ficar a somatória assim, a rigor desde o menos infinito. Mas eu sei que não existe tentativas negativas. Eu tentei menos 2 vezes, menos 7 vezes. Né? O mínimo que eu posso tentar é uma vez. Então, qualquer coisa abaixo, qualquer valor abaixo de 1 é sempre zero a probabilidade. Não tem como eu tentar menos 10 vezes. Então, ela começa no 1 e vai até esse meu x. Né? E usando exatamente a minha função densidade, que é essa que está aqui em cima. Né? Exatamente essa que está aqui em cima. Então, 1 menos P elevado a K menos 1 vezes P. Então, aqui é a minha função distribuição agora. Ficou um pouco confuso aqui, né? Aqui é a minha função de distribuição. A densidade marcada de vermelho, a distribuição marcada aqui de laranja.
Então, caso discreta, a gente trabalha com essas duas, a discreta, a distribuição somatória da densidade, e a densidade, ela já é diretamente a probabilidade da minha variável aleatória assumir um determinado valor que eu estou passando. Esse é o meu caso discreto. No caso contínuo, nós não temos um conjunto contável de possíveis resultados, né? Se eu pegar o meu eixo real aqui, eu tenho um conjunto de valores que eu não consigo, por exemplo, marcar numa sequência desse jeito. Eu tenho o valor A e depois tenho o valor B. A gente não consegue fazer isso no caso contínuo. No caso contínuo, a gente determina apenas determina um intervalo. Né? Ó, tem intervalo de valores, daqui para cá, por exemplo. Aqui dentro, nesse intervalo de valores, eu tenho infinitos valores e eu não consigo nem sequer dizer, assim, se o meu intervalo aqui for fechado, eu consigo dizer quem é o primeiro valor. Mas eu não consigo mais dizer quem é o segundo valor. Se ele for um intervalo aberto, eu não consigo nem dizer quem é o primeiro valor. Então, digamos que aqui ele começa, só para dar um exemplo, digamos que aqui ele começa no valor 1. Esse é o meu primeiro valor. Qual é o segundo valor? Eu não consigo nem dizer. É 1,00000. Não consigo dizer qual é esse segundo valor. Então, esse é o caso contínuo. Nesse, que é o não enumerável. Esse caso contínuo está muito relacionado a quando a gente vai medir algumas coisas físicas. Então, vou medir o ruído, vou medir temperatura, o tempo, ele é contínuo, né? Vou medir o tempo que demora para algo ocorrer. Tá? Então, em geral, ele está relacionado com eventos onde a minha medição, o meu resultado, meu experimento aleatório é medir alguma coisa física. Né? E aí, como ele é contínuo, eu não consigo colocar para cada valor dele um determinado valor. Assim, o principal na variável aleatória contínua, que diferencia bem da variável aleatória discreta, é que a variável aleatória contínua, todas as que eu perguntar qual a probabilidade do x ser igual, né, igual a um determinado valor, se for contínuo, essa probabilidade é zero. Sempre é zero a probabilidade da minha variável aleatória assumir exatamente um determinado valor. Então, a gente não trabalha com um determinado valor, a gente trabalha com um determinado intervalo de valores. A gente sempre trabalha com qual é a probabilidade da minha variável aleatória estar entre um valor A e um valor B. Aí, para calcular isso aqui, a gente pega a nossa função densidade de probabilidade também. Então, também vou ter uma função para representar as minhas probabilidades. Só que essa função aqui, eu vou trabalhar integrando no intervalo que eu estou trabalhando, de A até B. Então, eu quero achar qual é a minha probabilidade da minha variável aleatória cair no intervalo de A até B. Se ela quer cair no intervalo de A até B, então eu pego a minha função densidade. Aí, por isso que alguns autores só usam o termo densidade, naquele livro online, assim, eles só usam densidade para quando trabalha com função distribuição de probabilidade contínua. Porque, assim, os termos eles fazem mais sentido, né? Eu falar de densidade, já que eu estou com algo contínuo, enquanto que se eu tiver com algo discreto não faz muito sentido assim falar em termos de densidade. Aí tem autores que usam o mesmo termo, né? Assim, então só tomem cuidado com isso. Tem uma função que é utilizada para calcular as probabilidades. Se for discreto, é de um jeito, se for contínuo, eu preciso integrar. Mas no caso contínuo, sempre isso. Então sempre eu vou trabalhar não tendo a igualdade, e eu vou calcular a probabilidade para intervalos, né? Não para um valor somente. Aí esse intervalo ele pode ser de menos infinito até B, de A até mais infinito, vai ser de qualquer formato, né? Importante que eu vou pegar minha função de densidade de probabilidade e vou integrar. E aí, se eu estou integrando, o que vai acontecer é que a minha função ela vai ter aqui um determinado formato. E como eu estou integrando, eu quero saber qual é a probabilidade do A até B. Então, está aqui meu A
até aqui meu B. Qual é a probabilidade, então, de sair algum valor nesse intervalo aqui? O que vai acontecer é que eu vou calcular, então, essa área aqui dentro. Então, essa área é que me dá a probabilidade de eu do meu experimento aleatório gerar um valor entre A e B. E aí, como a gente está falando de probabilidades, a minha função densidade ela não pode ter área negativa, né? Então, essa minha função ela nunca pode ficar abaixo do eixo X aqui, né? Do eixo horizontal, senão eu vou ter, vai significar que eu tenho probabilidades negativas. E toda vez que eu integrar de menos infinito até mais infinito, depois que eu integrar tudo aqui, eu vou ter minha probabilidade máxima, que é 1. Então, se eu pegar a minha função densidade de probabilidade, eu integrar desde o menos infinito até o mais infinito, a gente vai ter a probabilidade máxima, que é 1. Que é exatamente a respeitar aquele segundo axioma da probabilidade. Então, essa é a total diferença para a variável da, da contínua para discreta. E se eu estiver trabalhando com variável aleatória, se eu estiver trabalhando com a função de distribuição de probabilidade, então até daqui a gente já começa a perceber, né? O que vai acontecer é que a minha função de distribuição de probabilidade vai ser exatamente um caso, vai ser um caso particular do que a gente estava falando aqui. Estou dizendo que eu trabalho sempre com intervalos. Então, minha função de distribuição de probabilidade, ela, na verdade, é um caso particular do que eu sempre vou trabalhar no contínuo, que é qual a probabilidade da minha variável aleatória se o meu valor é menor ou igual a um x. Já vai ser integrar, então não tem um limite inferior, é de menos infinito até esse x aqui. Aí quem? A minha função densidade e probabilidade aqui. Então esse é o caso contínuo. E para o caso discreto, eu tenho a minha função distribuição de probabilidade trabalhando aqui com a somatória, né? Então, no discreto, em geral vai ser isso. Quando estiver trabalhando com somatória discreta, eu vou estar somando as coisas. E no caso contínuo, eu vou estar integrando. E aí, para cá, para o caso contínuo, inclusive a utilização da variável aleatória, desculpa, a utilização da função distribuição de probabilidade, ela parece até mais óbvio, porque é importante eu ter essa distribuição. Porque, em geral, eu vou estar trabalhando com esses intervalos. Com esses intervalos aí. Qual a probabilidade do meu x entre A e B? A probabilidade do meu x entre A e B, se eu olhar aqui, deixa eu aproveitar esse pequeno gráfico aqui. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, o que eu quero? Eu quero essa área marcada de amarelo. Mas eu posso calcular essa área marcada de amarelo, como aqui é a área, né? Te lembrar lá de cálculo 1, eu posso também pegar e integrar tudo desde menos infinito até o B, até aqui no B. E como eu quero só o amarelo, depois eu pego e desconto, assim, o que vem de menos infinito até o A. Então, se eu integrar tudo de menos infinito até o B e depois subtrair a integral de menos infinito até o A, o que vai sobrar é exatamente a área que eu quero, que é essa daqui, em amarelo. Então, essa probabilidade aqui, esse intervalo, qual a probabilidade do meu x entre A e B? Eu posso fazer qual a probabilidade do meu x menor ou igual a B, ele ia até lá o máximo, e depois descontar a parte que eu não quero. A parte que eu não quero é o x antes do A. O x antes do A aqui. E aí o que eu faço então é
a minha função do x no B, minha função de distribuição no B, menos a minha função de distribuição no... Vou botar o A menos aqui, porque a gente não incluiu a igualdade, né? O valor exatamente à esquerda do A. Ou seja, toda vez que eu for calcular probabilidades para o caso contínuo, se eu tiver só a minha função necessária de probabilidade, eu vou ter que estar integrando. Se eu já tenho a minha função de distribuição de probabilidade, a minha função de distribuição de probabilidade é essa integração aí. Então, se eu já tenho ela determinada, eu não preciso ficar integrando as coisas. A parte da minha conta já foi feita, parte dos meus cálculos já foi feita. Né? Então, no caso contínuo, a função de distribuição de probabilidade ajuda muito a gente a resolver os problemas mais rápido, a evitar contas. Tá? E aí ela sempre parece mais importante no caso contínuo, mas para o caso discreto ela também ajuda em muitas situações. Tá? Só um momento. Tá, desculpa, pessoal, que tem duas crianças com aula online aqui em casa, aí problema de vez em quando. Tá, então, no caso contínuo, assim. E na hora de trabalhar? Na hora de trabalhar, a gente vai ter aquele mesmo formato, onde, dependendo do meu problema, eu vou identificar uma variável aleatória que tem as características do que daquele problema. Eu posso montar a minha variável aleatória dependendo do problema, mas em muitas situações a gente vai cair naquela mesma situação de, pelas características do problema, identificar uma determinada variável aleatória. Então, para a gente, uma variável aleatória muito importante é a variável aleatória exponencial. Deixa eu ver aqui, voltar para o livro aqui, o que foi que aconteceu. Pegar aqui a exponencial. Então, a variável aleatória muito importante para a gente é a variável aleatória exponencial. A função necessária de probabilidade dela tem esse formato aqui. Lambda exponencial de menos lambda x, para x maior do que zero. Para valores menores do que zero, menores ou iguais a zero, ela não ocorre. Né? Então, não tenho... ela não pode ter valores negativos, essa variável aleatória. Na maioria dos casos, ela, assim, ela representa tem muito tipo de problemas que geram variáveis aleatórias exponenciais. Mas o tempo é uma variável aleatória que, em geral, a gente tende a trabalhar como exponencial, dependendo de algumas características, eu ia falar. Então, normalmente, quando a gente mede... Acho que eu cheguei... Não lembro se eu cheguei a falar algo, sabe? Quando a gente mede tempo, vou à parada de um ônibus, e qual é a probabilidade de eu passar de 10 a 15 minutos esperando o ônibus? Né? Eu vou... Estou na central telefônica aqui do 190, e qual a probabilidade de demorar de 20 a 30 minutos para chegar à próxima ligação? Então, quando eu estiver trabalhando com tempo e tiver independência entre as coisas, eu tenho a variável aleatória exponencial. Então, na aula passada a gente falou da variável aleatória de Poisson, né? Poisson, eu tenho um intervalo de tempo fixo, 1 hora. Então, eu vou ficar 1 hora observando a minha central telefônica. Se durante essa e vou contar, né? Então, a Poisson é um caso de variável aleatória discreta e ela é contágio. Durante 1 hora eu vou ficar observando e eu vou contar quantas ligações vão ocorrer. Eu quero saber, então, qual é a probabilidade
de eu contar 10 ligações, 20 ligações, contar mais de 30 ligações, menos do que 5 ligações. Né? Então, é contar, G no caso é discreto. Para ser Poisson, tem que ter independência entre essas ligações, entre esses eventos que estão ocorrendo. Assim, as pessoas vão ligar porque elas precisam ligar. Não ninguém vai ligar vai olhar o jornal para saber se está lotado, se tem muita gente ligando, aconteceu algum acidente, para depois ela decidir se vai ligar ou não para emergência. Ela vai ligar para ter emergência, não importa como está lá. Nessa situação, a gente tem, dependendo do que eu olho, eu tenho duas variáveis aleatórias. Uma discreta, que é o de Poisson, que é quando eu conto, dentro de um intervalo de tempo, quantos eventos ocorreram. E eu tenho a outra variável aleatória, que é exponencial, que é quando eu meço o tempo entre uma ocorrência e outra. Então, pequeno gráfico aqui. Então, eu tenho a minha linha do tempo, aqui, e eu vou... E aí os eventos, eles estão ocorrendo aqui. Então, cada tracinho desse é o momento em que ocorreu um determinado evento. Uma ligação, por exemplo, lá na central telefônica. Se esses eventos eles ocorreram de forma independentes um do outro, então cada um ocorreu porque tinha ocorrido, não importava nada. Então eu posso fazer duas coisas. Uma, a primeira é durante uma certa janela de tempo aqui, durante um certo delta t fixo, eu contar quantas ocorrências tem. Aí isso vai ser meu Poisson. Então quantas ocorrências tiver aqui nesse intervalo de tempo? Qual a probabilidade do X ser igual a N ocorrências? Aí esse é meu Poisson. E outra situação é, olha, bem aqui ocorreu um evento. Qual é a probabilidade de que o tempo até ocorrer o próximo evento vai ser menor ou igual a um determinado valor, ou maior ou igual a um determinado valor, ou vai estar entre tanto e tanto. Então, eu vou medir o tempo entre um e outro aqui. Vou chamar aqui de T. Então, qual é o tempo entre uma medição e outra? Isso também é uma variável aleatória. Daqui para cá eu meço um tempo, vou chamar de T1. Daqui para cá eu meço outro tempo. Daqui para cá tem um outro tempo T3. Assim vai. Então, cada um deles é uma variável aleatória. Cada um deles é um valor aleatório que vai ocorrer e é um valor contínuo no tempo. Né? Então, é uma variável aleatória contínua. Se esses eventos ocorrem com essa independência que eu falei, então esse tempo aqui ele é exponencialmente distribuído. Se eu quiser saber qual é a probabilidade, então, do próximo evento demorar mais do que 10 minutos. Então, digamos que eu sempre falo do ônibus porque é o exemplo mais, digamos, mais típico que a gente tem, né, de espera de tempo, mas ele não encaixa também no exponencial, porque por aquele mesmo motivo que ele não, a contagem dele não encaixa no Poisson, é que normalmente um depende do outro, né? Lá na garagem tem alguém controlando as saídas do ônibus, a chegada dos ônibus, então lá as coisas não são independentes, né? Mas tem várias situações que são independentes. Chegadas de pessoas no hospital, chegada de pessoas de ligações de central telefônica, na própria linha, numa própria linha de produção, manufatura, o tempo entre chegar uma peça com defeito e outra peça com defeito. Tem várias situações onde esse tempo é exponencialmente distribuído. E aí essas duas variáveis aleatórias, a de Poisson, que é discreta, e exponencial, que é contínua, elas caminham juntas devido a isso. Né? Em geral, quando a gente analisa algum problema, a gente costuma trabalhar com as duas variáveis aleatórias. Inclusive, às vezes, a gente resolve o problema, assim, o meu problema é do tempo. Qual é a probabilidade do tempo ser maior do que tal coisa, do que tal valor? Às vezes é mais fácil eu resolver usando o Poisson do que resolver usando a exponencial direta ou
contrária, às vezes eu quero uma contagem, mas eu consigo resolver pelo exponenciado que com o Poisson. Então, porque tem esse casamento entre as duas. Basicamente, né, o que a gente tem é a exponencial é tempo e o Poisson é frequência. E aí, se eu pensar em valores médios, então eu peguei o T1, depois peguei o T2, o T3, o T4, assim vai, e tiro a média dele. Vou ter lá uma determinada média. Vou chamar aqui de Mi. MT, chamar aqui. A média desse meu tempo. Essa minha média, a média desse meu tempo, se eu inverter esse cara aqui, eu tenho a minha frequência, que aqui a gente costuma chamar de lambda. Esse meu lambda é a média do meu Poisson. Esse meu MT aqui é a média da minha exponencial. Esse lambda aqui é a média do meu Poisson. Inclusive, a exponencial é determinada em função desse lambda aqui. Né? Indo lá aqui no livro, né? Então, esse lambda que aparece é exatamente a média do meu Poisson. Ou seja, se eu passar um determinado intervalo de tempo observando esse meu evento aleatório, na média, quantas ocorrências de evento tem dentro de um intervalo de tempo. Aí esse é o parâmetro que eu tenho que colocar aqui na minha exponencial. Só um minuto de novo, pessoal. Tá, desculpa, pessoal. Tá. Então, esse parâmetro lambda, tanto para a exponencial quanto para o Poisson, ele representa isso. Na média, quantos eventos ocorrem durante um certo intervalo de tempo. Pegando aqui o gráfico, ele é contínuo agora, então esse é o gráfico da minha função exponencial. Ele tem esse formato, ele sempre parte do zero, né, no valor máximo ali de 1 e vai caindo ao longo do tempo. E aí, dependendo desse. Já é sempre o valor 1, não, porque ela não é normalizada, desculpa. Mas dependendo desse meu lambda, ela vai ter uma queda mais acentuada ou menos acentuada. Né? Vai depender basicamente, esse meu lambda é isso, é a frequência, é a média com que as coisas ocorrem. Quanto maior essa média, significa que as coisas ocorrem mais rápido. Então, a chance de valores pequenos de tempo é maior. E aí, por isso, eu tenho essa linha aqui contínua, né, que não está tracejada, mais alta para valores perto do zero e mais baixa para valores que vão se afastando desse eixo vertical. Né? Então, quanto maior o valor, menor a chance dele ocorrer. Por outro lado, quando eu vou baixando essa média, significa que o tempo vai demorando mais. Né? Passa aqui na rua passa um carro a cada minuto. Então a taxa é muito grande e o tempo entre um outro é de 1 minuto. Passa um carro a cada 2 horas. Então diminuir essa média, né? Quanto passa por tempo, aumentei esse tempo e aí valores próximos do zero começam a ficar menores e valores vão ter uma menor probabilidade e valores a distante do zero passa a ter uma probabilidade maior de ocorrer. Essa é a nossa função exponencial. A gente vai estar trabalhando bastante com ela, tá? A função distribuição de probabilidade dela vai ser dada por esse fx maiúsculo bem aqui. Né? Então, vai ser a integral de 0 a x, a minha densidade, que é lambda exponencial de menos lambda t. Né? Quando a gente faz essa integral, eu fico com 1 menos exponencial de menos lambda x. Né? Então, essa é a minha função distribuição para o caso discreto. E aí, toda vez que eu quiser calcular, esse que é o digamos, o legal trabalhando com algumas funções de distribuição de probabilidade, aqui já está a minha função de distribuição e não tenho mais integral nenhuma para fazer. Então, qual é a probabilidade do meu... Então eu sei que eu estou medindo o tempo aqui e eu sei já que é independência entre os eventos. Então, por exemplo, lá na central telefônica, lá da emergência.
eu sei que normalmente em 1 hora, assim, já peguei o histórico ali das ligações. Deixa eu ir botando aqui, então. Deixa eu botar aqui. Tá? Então eu peguei ali o meu histórico de ligações e vi, né, que na média são 5 ligações por hora. A minha central telefônica recebe ali da emergência. Ocorreu uma chamada agora, ocorreram várias chamadas e agora, né, nesse momento, todas as ambulâncias, por exemplo, estão atendendo. Não tem nenhuma ambulância aqui. E eu sei que para a próxima ambulância voltar, para estar aqui disponível, vai demorar, digamos que 10 minutos. Então vai demorar 10 minutos para ter uma ambulância aqui disponível. Então, se houver uma ligação nos próximos 10 minutos, eu não vou ter ambulância para mandar, a pessoa vai ter que esperar lá, e se for algo muito urgente, pode ser fatal. E eu quero saber, então, qual é a probabilidade de ter uma ligação e eu não ter ambulância lá para mandar. Basicamente, eu quero saber qual é a probabilidade da minha variável aleatória, vou chamar aqui de x mesmo, qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir um valor maior, aliás, menor, né? Menor do que 10. E seria, então, qual a probabilidade de alguém ligar e não ter lá naquele momento uma ambulância disponível, ter que dizer, olha, vai ter que esperar. Aí, entendendo que tem independência entre os eventos ali, eu estou medindo o tempo, então isso cai no caso exponencial. Aí vai ser eu integrar de menos infinito até 10 a minha função densidade e probabilidade. Eu sei que a exponencial, ela parte do zero, então de zero para trás não tem nada, então eu vou integrar do zero até o 10 a minha função, que é aquele lambda, vou botar logo aqui o 5, né? Lambda exponencial de menos lambda t, né? Menos 5 vezes o valor que eu quero, que é 10. É só olhar aqui isso, tá? Lambda exponencial de menos isso. Lambda exponencial de menos lambda vezes o valor que é 10. Aqui dx. Né? Então, vou precisar integrar, resolver essa integral. Mas que ela ainda seja simples, né? Porque estou trabalhando com exponencial aí. Mas se eu olhar lá para a minha distribuição, a minha distribuição já foi feita, já está pronta. A minha distribuição é 1 menos lambda x. Distribuição, para esse caso exponencial, 1 menos exponencial menos lambda x. Tá ruim aqui, mas tá. Então, essa integral aqui, se eu resolver essa integral, eu vou ter algo exatamente nesse formato. E aí eu evito, então, ter que resolver essa integral aqui, né? Eu já venho direto. Então, na verdade, eu faria aqui. Eu quero calcular isso. Então, a probabilidade de x menor do que 10, que é a probabilidade de alguém ligar e eu não ter ambulância lá disponível. Então, em vez de eu resolver essa integral aqui, eu pego direto a minha função de distribuição. Aí o que é a minha função de distribuição? 1 menos exponencial de menos lambda x. Aí 1 menos exponencial, meu lambda é 5, meu x é 10, né? Aí, lógico, eu vou precisar de uma calculadora para poder calcular essa exponencial aí, né? Que eu não vou fazer de cabeça essa continha aí. Mas se não, tá aqui meu resultado. Mas se depende do que eu estiver trabalhando, já paro aqui a minha conta, né? Aqui é só fazer o restinho da continha. Né? Então, essa é a minha função exponencial, que vai usar bastante, né? E na hora que for trabalhar, a gente vai trabalhar assim, dessa forma bem direta de estar pegando as minhas funções de densidade. Aí você pode pensar, tá, mas e da onde veio
De onde vieram essas continhas? Porque a função densidade é lambda exponencial de menos lambda x, né? E eu só trabalho para valores maiores do que zero, por isso tem esse UX aqui, né? Por que a minha distribuição é esse outro valor aí? Aí a gente pode estudar como é que a gente chega até aqui, tá? Agora, nesse momento, a gente não vai trabalhar assim, dessa forma, de para cada função dessa, a gente tentar determinar da onde veio a minha função, por que a continha é exatamente essa. Mas em algum momento vocês podem precisar. É muito vocês precisarem, ter os livros disponíveis para auxiliar nisso. Mas se durante as aulas alguém tiver dúvida, quiser saber, entender por que a continha é essa, aí a gente pode também explicar, né? A gente pega aqui o material e vai olhar e explica. Mas assim, não quer dizer que a gente vai, agora nesse momento, aprender a trabalhar com as variáveis aleatórias e usar algumas sem voltar para ver exatamente da onde surgiu aquela função, porque senão a gente não consegue nem chegar na metade do conteúdo que a gente tem que ver, tá? Tem muitos tipos de variáveis aleatórias. Se para cada uma delas a gente for parar, a gente não vai conseguir avançar muito. A gente vai ficar só aqui em variáveis aleatórias, né? Dúvidas até aqui? Tá ok? Tudo bem. Outra variável aleatória importante para a gente, contínua, é a distribuição uniforme. Tá carregando aqui. É a nossa distribuição uniforme. A distribuição uniforme, ela é o que a gente diz que, no caso contínuo, é o mais simples, digamos assim, que é aquele caso onde eu tenho as coisas aqui prováveis. Então, eu tenho uma faixa de valores, então, do A até B. Então, meus resultados, eles podem ocorrer de A até B. Todos os meus resultados possíveis estão aqui, de A até B. E as coisas são equiprováveis, ou seja, todo mundo tem a mesma chance de ocorrência. Então, se todo mundo tem a mesma chance de ocorrência, que essa variável aleatória vai ter, ela vai ter uma reta aqui em cima. Né? Ela vai ser reta aqui em cima, indo exatamente do A até o B. Como ela é reta aqui em cima, então, na verdade, isso é um retângulo. E aí, essa minha área do retângulo, como representa probabilidade, esse retângulo, a área dele tem que ser igual a 1. Igual essa área toda tem que ser igual a 1. E qualquer intervalo que eu pegar, por exemplo, vou botar aqui do x até o y. Então, eu quero calcular qual é a probabilidade de eu estar nesse intervalo aqui do x até o y. Aí eu vou integrar do x até o y a minha função, que é constante lá em cima, que é uma constante. Vai sempre constante ali em cima. Qual vai ser essa constante? Vai depender dessa minha base. Eu sei que, como a área toda tem que dar 1, e eu sei que isso aqui é um retângulo, eu sei que essa área aí é a minha base, né? B menos A, é a largura da base, vezes a minha altura, onde a altura aqui é essa constante. Isso tudo tem que dar igual a 1. Então, essa minha constante aí tem que ser 1 sobre B menos A. Né? Então, essa altura aqui é sempre 1 B menos A. E aí, o que eu vou estar integrando, então, é sempre essa minha constante de 1 sobre B menos A, do x até o y, né, no caso aqui. Esse é o jeito, digamos que assim, mais envolvendo cálculo, né, assim. Mas eu também posso aproveitar o que a gente está, tudo que a gente já estudou de geometria analítica e áreas e tudo mais. Né? Eu quero aqui, por mais mal desenhado que está aqui, né, do x até o y, aqui gerou gerou um outro retângulo aqui, né? Eu quero calcular essa área. Essa área é a base vezes a altura. Então, y menos x vezes a altura, que é a minha constante. Então, esse caso aqui
Qual é a probabilidade? Então, basicamente, qual é a probabilidade para essa determinada variável aleatória? Qual é a probabilidade de eu estar entre x e y? Qual é a probabilidade da minha variável aleatória estar entre x e esse y aqui? Então, a diferença entre os dois, a base, né, vezes essa altura, que é aquela constante lá, que vai ser então 1 sobre b menos a. Essa é a minha variável aleatória uniforme. A gente diz que ela é mais simples porque ela é assim, a gente trabalha usando a geometria básica em cima dela. A gente ela é mais simples nesse sentido. Então, quem está definindo aqui, de A até B, que são os valores possíveis dela, é 1 sobre B menos A, e fora desse intervalo de A e B é zero a probabilidade de ocorrer. Então, não ocorre nada. Pode ocorrer qualquer valor real entre A e B, mas fora de A e B não ocorre nenhum outro valor. Aqui nessa parte do livro, então, que eu estava aprendendo na aula passada, nessa parte do livro aqui, para essa variável aleatória, que ele já está dando esse E de x. Esse E de x é o valor esperado da variável aleatória. Então, aqui ele já está dando algumas outras informações que lá no caso discreto ele não dá. Esse EX quadrado é a variância dessa variável aleatória. Então, dependendo do livro, ele já vai dando algumas outras informações. Então, assim, a gente ainda vai estudar valor esperado, variância, entender direitinho isso aí. Mas eu não preciso, para todas as variáveis aleatórias, estar calculando isso. Então, identifique que é um uniforme. Por mais que ela seja mais simples, ainda assim, se eu não recordo algum detalhe, estou na dúvida sobre alguma conta, eu vou lá no livro e verifico. E aí, normalmente já tem a função densidade de probabilidade, qual é o valor esperado, como é que eu calculo a variância, e aí eu vou trabalhar com esses valores. Na exponencial deve mostrar também, a gente não desceu tanto. Então, tá aqui, ó. Então, para variável aleatória exponencial, como é o cálculo para achar o valor esperado dessa minha variável aleatória? Qual é o cálculo para achar a variância dessa minha variável aleatória? Outra distribuição importante para a gente é a função gaussiana ou anormal. A função gaussiana, ela é uma função que ela é importante porque ela representa, assim, a exponencial, são, digamos que assim, as duas que têm maior peso para a gente, né, aqui dentro da área de engenharia elétrica, pós-graduação em engenharia elétrica. A exponencial vai estar relacionado com o tempo e relacionado com a independência entre os eventos entre os quais eu estou medindo o tempo. Né? A função gaussiana ela vai estar relacionada com a medição de valor e ruído, por exemplo, onde nesse meu experimento aleatório, quando eu vou medir aquela variável, eu tenho muitos fatores que são combinados para influenciar naquele valor ali. E normalmente eles são independentes entre si. Então, se eu for medir um ruído numa linha, numa antena, esse ruído ele é composto, tem o ruído térmico, tem o ruído do próprio equipamento de medição, tem o ruído de descarga atmosférica, tem o ruído de outros aparelhos trabalhando na mesma frequência, tem ruído de outros aparelhos que não deveriam estar na mesma frequência, mas tem fuga ali de sinal. Então tem muita coisa interferindo para gerar esse ruído. Então, quando eu for medir esse ruído, o comportamento dele, dessa variável aleatória da intensidade do ruído, ela tende a se comportar como uma distribuição gaussiana. Se eu for, por exemplo, um outro exemplo, a altura das pessoas. Então, vou medir a altura de uma determinada pessoa. Aí, uma variável aleatória, né? Vou medir, não sei qual a altura daquela pessoa. É contínua a medição, as pessoas não dão saltos, né, de altura, é uma variável aleatória contínua. E tem vários fatores que influenciam nessa altura. Né? A altura dos pais, a genética,
alimentação que teve, se praticou algum tipo de esporte físico que estimulava o crescimento, se teve algum problema de saúde, se tomou algum tipo de remédio que causava algum problema, se tomou algum tipo de remédio que estimulava o crescimento. Então, você tem uma dezena ali de fatores que influenciam para aquele resultado final. Então, como são muitas coisas influenciando, isso tende a gerar uma variável aleatória que é gaussiana. Ou anormal. Anormal é quando as coisas estão normalizadas. Né? Então, a gente usa o gaussiano no termo mais geral. Às vezes, diz que é a gaussiana normalizada, como está aqui. Às vezes, chama da normal. Então, mas o que ela tem é que ela apresenta esse formato aqui, o mais básico. Aqui em cima é a expressão da função densidade de probabilidade dela. Então, se eu quiser calcular a, a probabilidade de alguma coisa ocorrer, qual a probabilidade do valor entre A e B? Aí eu preciso integrar essa função aqui. Essa aqui não está aparecendo, mas ela está normalizada, então por isso não aparece aqui o valor média e o valor desvio padrão dela, que ela pode estar aparecendo. Na verdade, a média dela está normalizada para média 0 e desvio padrão 1. Então, por isso, o gráfico dela aqui é centrado no 0. E essa diferença aqui, essa abertura dela, digamos assim, vai estar em torno de 1. Mas ela tem esse comportamento sempre. Ela tem um pico dela no valor médio dela. Então, é uma variável aleatória. Se repetir o experimento milhares de vezes e depois tirar a média, eu vou ter um determinado valor ali. Então, ela alcança o pico na média dela e ela é simétrica para os dois lados. Então, se eu quiser calcular qual é a probabilidade do valor aqui entre A e B, onde esse A e B está simétrico aqui. Então, eu posso calcular só do A até a média e depois multiplicar por 2. O que tem para um lado é exatamente igual ao outro. Essa é uma das vantagens de trabalhar com variável aleatória gaussiana. Estou procurando aqui. Aqui só está dando a normal. Estou procurando a gaussiana, onde tem todos os valores. Tá, então aqui, por exemplo, quando eu tenho... Tá, aqui são as gaussianas. Então, essa bem aqui em cima, esse fzinho de x, 1 sobre sigma, raiz de 2π, exponencial, essa coisa toda. Então, esse sigma é meu desvio padrão, e esse mi que aparece é a minha média. Então, quando eu falar de normal, é a gaussiana normalizada. Essa média é 0 e esse meu sigma é 1. E aí reduz para aquela primeira continha que está lá em cima. Né? Quando não está normalizado, eu tenho uma média de desvio padrão diferente desses valores, de 0 e 1. E aí, graficamente, eu vou ter isso aqui. Então, se eu tiver uma variável aleatória gaussiana com média 2 e desvio padrão 1. Então, média 2, ela fica sempre centrada na média. Desvio padrão dela é 1. Então, ela vai ser parecida com a normal, só que ela está deslocada para cá por 2. Eu tenho uma outra que a média é 2 e desvio padrão 2. Como a média dela é 2, ela está deslocada por 2, só que agora tem um desvio padrão maior. Então, significa que os valores se afastam mais da média. Isso a gente daqui a pouco vai falar, tá? Os valores se afastam mais da média. Quando eles se afastam mais da média, então ela tende a ser mais, mais gordinha, digamos assim, né? Mais alargada. Né? A de baixo, a mesma coisa. Eu tenho uma variável aleatória na média menos 2, então desloca por 2 e desvio padrão 1. Então ela é mais estreita. E depois, quando eu aumento o desvio padrão dela, ela passa a ser mais alargada. Mas ela é sempre, o importante é que ela é sempre simétrica em relação à média. Tá? Essa é a minha variável aleatória gaussiana. E vai trabalhar também bastante com ela. Apesar dela ter essa função densidade de probabilidade aqui, que um pouquinho feia, digamos assim, né? Se a gente pensar em integrar isso aqui vai dar um bom trabalho, exatamente por dar tanto trabalho resolver essa integral, que a gente não resolve ela na mão, a gente resolve ela numericamente. Então, a gente usa
algum software para fazer a conta para a gente, ou a gente usa alguma tabela. Acho que todo livro que fala de variável aleatória gaussiana fala de normal e apresenta a tabela da normal. E a gente vai depois aprender a trabalhar com essa tabela. Né? Assim, já, nos estudos de vocês, já procurem como é que a gente trabalha com a normal. Depois a gente vai também falar aqui, tá? Mas, basicamente, a gente vai estar normalizando. Então, eu tenho... aqui, para esse caso aqui, eu tenho uma variável aleatória com média 2, uma gaussiana com média 2 e desvio padrão 1. Eu quero saber qual é a probabilidade, então, de sair um determinado valor entre 3 e 2. Deixa eu botar aqui o gráfico melhor. Falando muito e começa a ficar muito abstrato. Né? Então, eu tenho aqui uma determinada variável aleatória. Gaussiana, admitam aqui que ela é bem simétrica em relação à média, tá? Tem aqui a média dela. E eu tenho uma determinada média, uma determinada desvio padrão. Então, tem um Mi, tem um Sigma. Se for anormal, essa média é 0 e esse sigma é 1, se for anormal. E eu quero saber qual é a probabilidade de sair um valor menor ou igual a um determinado A, que está bem aqui, digamos assim. Então, o que eu quero? Eu quero essa área aqui, que vem desde lá, menos infinito. Eu quero essa área. Então, qual a probabilidade dessa minha variável aleatória assumir um valor menor ou igual a A? Assim, uma observação aqui, quando a gente falar em variável aleatória contínua, quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver. Isso é uma das primeiras coisas que a gente aponta nos livros quando fala variável aleatória contínua. A gente começou falando, olha, variável aleatória contínua, a probabilidade de x igual a um valor, isso aqui é 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu perguntar qual é a probabilidade do x menor ou igual a A, vai ser igual à probabilidade do x menor do que A. É 0 a probabilidade da igualdade. Então, ter essa igualdade ou não ter aqui, ela não vai fazer diferença numérica para a gente. Né? A gente sempre procura respeitar o sinal no sentido de manter a coerência das coisas. Assim, é um problema onde eu estou medindo a passagem do tempo. Né? E digamos que nada ocorre de forma instantânea. Então, o zero ele não ocorre. Então, se eu for perguntar qual é a probabilidade do x maior do que zero, não coloca a igualdade ali do x maior ou igual a zero, porque não vai estar coerente com o meu problema. Mas numericamente não vai fazer diferença. O resultado vai ser o mesmo, tá? Então, só uma observação aí. Aí, voltando aqui para a minha normal. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do meu x menor ou igual a ou menor do que a. Né? Vai dar o mesmo valor, mas eu quero saber isso aí. Se for a minha normal, eu preciso integrar aquela continha lá em cima. Eu preciso. Cadê? Resolver essa aqui. Então, o que eu estou perguntando ali, no fundo, é a minha distribuição. Né? Qual é a minha distribuição no A? Já que estou perguntando menor ou igual a A. Né? Qual é a minha distribuição no A? Então, eu tenho que resolver isso aqui, essa conta. Essa conta ela não é simples. E aí a gente usa, então, ou algum software matemático, MATLAB, Octave, qualquer calculadora científica tem, né? A gente costuma chamar da tabela Z ou normal, tem vários nomes. Ou usa uma tabela mesmo. Os livros têm diversas tabelas, então isso aí. E a gente vai lá, então, na tabela e olha qual é esse valor. É 0,8, por exemplo. Então, para normal, a gente não faz nenhuma conta para calcular a probabilidade. A gente faz conta se eu estiver perguntando, por exemplo, qual é a probabilidade de estar entre A e B. Aí eu vou lá na tabela olhar o A, olho o B e depois faço o desconto entre os dois, aproveitando aquela ideia
das distribuições, igual como eu falei agora aqui em cima. Em algum canto eu falei, aqui. Então, o máximo de conta que a gente vai fazer é isso aqui. Quando eu estiver trabalhando com a normal, qual a probabilidade do x está entre A e B? Aí eu vou na tabela, olho o valor do x menor do que B, olho na tabela o valor de x menor do que A e depois faço a subtração dos dois. Né? Isso para o nosso normal. Então está tudo tabelado. Mas e se eu não tiver com a normal? Se eu tiver com uma distribuição que a média é diferente de zero, ou o sigma é diferente de 1, ou as duas coisas. Vai ter uma tabela para ela? Não, não vai ter porque eu tenho 300, assim, eu tenho 300 milhões de combinações diferentes, né? Infinitas possibilidades de combinações de valor para esses dois, já que eles assumem qualquer valor real. E aí não teria como construir tabela para todo mundo. E também não vou construir tabelas aproximadas, senão começa a dar muito erro. Então o que a gente faz? A gente normaliza a função gaussiana. A gente recorre, e a gente recorre lá para aquelas primeiras aulas de funções mesmo, de cálculo, onde a gente trata de funções. O que eu quero? O que eu tenho? Tenho uma determinada função, está centrada em determinada. Ficou ruim aqui essa cor, né? Mas também não estou ajudando com esse desenho. Tem aqui uma determinada função que está centrada aqui na média, e essa abertura dela depende de um determinado sigma. O que eu quero? Eu quero uma função onde a média é zero e esse meu sigma é 1. Então, lembrando lá daquelas aulas de cálculo 1, o que a gente tem? Qualquer função, eu posso modificá-la, né? Eu posso fazer deslocamento na função, eu posso também comprimir ou espremer essa função fazendo mudanças no parâmetro. Né? Então, o que eu tenho? Uma função qualquer, um f de x qualquer. Esse f de x eu posso deslocar, fazendo f de x menos a média, por exemplo. Então, então esse meu f de x aqui é para essa função. Se eu pegar a mesma função e botar f de x menos a média aqui no parâmetro, eu vou pegar essa função aí que eu tenho e vou deslocar para o zero. E vou deslocar para o zero. Que é o que eu quero. Só que ela ainda continua ou alargada ou estreita, vai depender do sigma dela. E eu quero deixar ela com sigma 1. O que eu faço para deixar ela com sigma 1? Eu divido todo mundo aqui por sigma. Que eu estou mexendo agora nessa taxa da compressão da função. Aí ela passa a ter exatamente média zero e desvio padrão 1. Então, para eu normalizar qualquer gaussiana, o que eu preciso fazer é isso aqui. X menos a média dividido pelo sigma, que é um desvio padrão. Então, quando eu for olhar na minha tabela da gaussiana, o que eu vou fazer? Eu não vou olhar direto aquele x, eu vou fazer essa continha aqui de dentro primeiro. Eu faço essa continha me dá o valor normalizado. Em outras palavras, se eu integrar aqui na minha normal até um determinado valor z, esse valor z aqui, ele vai ser x menos a média sobre sigma. X menos a média sobre sigma. Em outras palavras, se eu voltar para cá, para a minha função original, eu quero integrar essa função até o meu x bem aqui. Eu quero saber qual é essa área, qual é a probabilidade do x, da minha variável aleatória ser menor do que esse x. Né? Então, essa área desde menos infinito até esse x aí.
Se essa minha função tem média mi e desvio padrão sigma, o valor, essa probabilidade vai ser a mesma se eu calcular esse z aqui. Aí esse z, ele está tabelado. Esse z, ele está tabelado. Esse z eu vou lá na tabelinha e olha. Então, essas áreas aqui, essa área aqui e essa área aqui, elas são iguais. Ou seja, têm as mesmas probabilidades. E é isso que está colocado aqui embaixo. Cadê? Bem que começa. Aqui, então. A minha distribuição para minha variatória x menor do que esse x aqui. O que eu vou fazer? Eu vou normalizar a minha variatória x. Sigma z mais mi. Então, meu z é menor que esse cara aqui. Eu substituo x por x menos mi sobre sigma. E aí, quando eu for olhar na tabela, então eu vou olhar para esse valor aqui. X menos mi sobre sigma. E aí aqui tem várias outras aplicações. Depois, que vocês estiverem estudando, vocês vão verificando as outras coisas. Né? Então, essa é a minha gaussiana. Assim, agora, por hora, assim, essas distribuições, a exponencial, a uniforme e a gaussiana, são as mais importantes para a gente. Né? Então, por hora, a gente vai parar aqui em relação a essas distribuições exponenciais. O importante é estar trabalhando. E tem várias outras. Tem a distribuição gama, tem geométria não, tem a gama, tem a binomial, a Weibull, a log normal, tem várias distribuições diferentes que vocês podem estar trabalhando, todas são contínuas, e aí dependendo do problema, a gente vai usando variáveis aleatórias diferentes, né? Só um momento, só. Pegando aquela nossa lista, exercícios, tá aqui. Então, aqui para essa oitava. A quantidade de óleo necessária para que um determinado motor execute sua tarefa é uniformemente distribuída entre 3 e 7 litros. Então, já está dado aqui que é uniformemente distribuído. Né? Uma outra forma de dizer a mesma coisa é, olha, ele consome de 3 a 7 litros e de forma equiprovável. Assim, não tem uma tendência maior nem para consumir mais, nem para consumir menos. Assim, é equiprovável todo mundo. Então, eu estaria dizendo a mesma coisa. Então, basicamente, eu tenho aquela minha uniforme aqui de 3 a 7. Então, fazendo aqui um gráficozinho. Né? Uma distribuição de 3 a 7, onde esse valor aqui em cima é 1 sobre a base, né? De 7 menos 3 dá 4, então aqui essa altura aqui, essa minha constante é 1/4. Né? E se eu calcular aqui a área dessa figura que formou, vai dar exatamente 1, que é o que eu preciso. Né? Então essa é a minha função densidade de probabilidade da forma gráfica. Da forma analítica seria isso aqui. Né? Ela é 1/4. Se meu x tiver entre 3 e 7, né? E 0 outros casos. Outros casos. Ou aqui a forma analítica lá do direito, ou o gráfico da mesma informação. O que eu quero saber, para esse caso, qual é a probabilidade de que mais do que
5 litros sejam necessários. Então, qual é a probabilidade para executar uma tarefa? Qual a probabilidade de mais que 5 litros sejam necessários? Então, qual a probabilidade de X? Qual a probabilidade do meu X maior do que 5? Aí eu posso fazer isso aqui de várias formas. Eu posso integrar do 5, a forma mais direta, assim, olhando para aqui, de 5 até mais infinito, a minha função. A minha função, 1/4, né? Nem de até mais infinito, mas de 5 até... Aqui, x maior que 5, quer dizer de 5 até mais infinito. Mas como a minha função só vai até o 7, então de 5 até 7. Quem? 1/4, que é a minha função nesse intervalo, dx. Resolvo essa integral. Uma outra forma pode ser usar o complemento, a gente já falou. Então, a probabilidade do x maior do que 5 é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade do x menor ou igual a 5. E aí eu vou fazer isso aqui, então, 1 menos... Agora eu estou pegando de x menor ou igual a 5. Aí eu tenho lá a minha distribuição, diretamente distribuição. Do menos infinito, que no caso aqui começa em 3, até o 5 que eu quero agora, né? A minha função nesse caso é 1/4, e aí dx. Ou eu recorro direto à minha distribuição. Aqui eu estou integrando, né? Eu posso ir direto para a minha distribuição. Se eu já sei qual é a distribuição, então é 1 menos a distribuição aqui. Eu vou recorrer lá que eu não lembro de cabeça. Quer dizer, não, só falta um termo lá. Mas só mais para ver aqui o exemplo. Ah, tá, e não deu distribuição aqui. Tá, mas a distribuição vai ser basicamente o integrar. E aí só tem a constante, a integral vai dar o próprio x vezes essa constante, né? Então, 1 menos x, 1/4 do 3 até o 5, né? Então, posso vir por esse lado aqui mais analítico, assim, ou poderia vir aqui, olha. Esse caso, que gera uma figura bem bonitinha, né? O que eu quero? Eu quero do 5 para frente. Eu quero, então, essa área aqui. Qual é essa área? A base vezes a altura, né? Então, 2 vezes 1/4. E aí, meio, né? Então, essa é a probabilidade, né? Então, a gente precisa entender o problema para poder determinar o que a gente vai resolver, o que a gente quer encontrar. O que eu vou fazer matematicamente, né? Então, eu preciso fazer essa continha aqui. Mas depois que eu chego aqui, depois que eu identifiquei a minha função, densidade de probabilidade, ou a minha distribuição de probabilidade, e eu já entendi o que eu preciso calcular, daqui para frente é cálculo. E é cálculo, assim, cálculo 1, cálculo 2. Algumas vezes talvez precisem de algo mais específico, mas em geral a gente é cálculo. As contas não são contas muito complicadas. Mas a gente precisa chegar até aqui. Uma das grandes dificuldades é a gente chegar até aqui. Então, assim, estudem bastante, procurem bastante exercício por conta disso, porque às vezes a gente tem muito problema de conseguir relacionar o que está sendo pedido ali, o que eu preciso encontrar com, com a continha que eu preciso fazer aqui no final. E também, dependendo da situação, eu tenho muitas saídas diferentes. Então, nesse caso aqui, eu posso integrar direto, eu posso sair pelo complemento. Se eu for sair pelo complemento, aí eu vou usar direto a minha distribuição. E dependendo do caminho que eu pego, pode ficar mais trabalhoso ou não.
E, às vezes, só tem um caminho que dá para resolver. Se eu tentar pegar o outro, eu não vou conseguir resolver. Vai faltar parâmetros, ou vou entrar em determinações, ou em contas muito complicadas, que eu vou passar mais tempo fazendo contas do que realmente analisando o meu problema. Então, isso é algo que é importante. A gente sempre está trabalhando, né? Entendendo os problemas. E aí as coisas... a gente vai aplicando tudo que a gente já viu de conceito. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de que mais de 4 litros sejam necessários, sabendo-se que no máximo 6 litros serão necessários? Então, olha, eu vou executar uma determinada tarefa aqui, a minha distribuição uniforme de 3 a 7 é o quanto ela vai gastar de litros aqui de combustível, né, para o motor executar. Mas eu sei, eu já sei que para essa tarefa aqui não vai ser necessário mais do que 6 litros. Eu sei isso. Mas sabendo que não vai ser mais necessário mais do que 6 litros, qual é a probabilidade de que eu precise ainda assim mais do que 4 litros? Então a gente está naquele caso lá da condicional. Vou botar para cá assim. Então, qual é a probabilidade dessa minha variável aleatória ter um valor maior? Né? Ter um valor maior do que 4, dado, né, com a condição de que ela tem um valor menor do que 6. Menor do que 6. Então é isso que a gente está perguntando. Aí a gente vai lá, como é mesmo a condicional? A condicional é a probabilidade da interseção das duas coisas, é x maior do que 4, interseção com x menor do que 6, dividido pela probabilidade da condição, x menor do que 6. Aí essa interseção aqui, x maior do que 4, x menor do que 6. Então, é a probabilidade do meu x entre 4 e 6. Dividido pela probabilidade do x menor do que 6. Né? E agora a gente calcula cada termo desse aí. Então a gente está naquela... Vou fazer outro gráfico aqui. Então a gente está na uniforme, né? Onde é 1/4 de 5 a 7, né? De 3 a 7. De 3 a 7. Uniforme aqui, 1/4 essa altura. A parte de cima eu quero entre 4 e 6. De 4 até o 6 aqui. Então eu quero essa área aqui. É essa área, a base 6 menos 4 vezes a altura 1/4. Né? Então 2 vezes 1/4 aqui. Vai dar meio. Né? E a parte de baixo? A parte de baixo é menor do que 6. Então menor do que 6 é agora essa área toda até aqui. Né? Então a base, que é do 3 até o 6, vezes a altura, que é 1/4. Então a base dá 3 diferença, vezes 1/4. Que vai dar 2/3. Vai dar 2/3, então, essa minha probabilidade aí. Então, para esse caso, qual é a probabilidade de eu precisar mais do que 4 litros, sabendo que eu vou precisar menos de 6? 2/3 essa probabilidade. A gente usou a condicional, o que a gente viu lá de probabilidade condicional, a ideia dela. Iniciou exatamente naquele formato, mas quando chega aqui, quando eu defino os meus eventos, provavelmente ditos aqui, né? Então, x entre 4 e 6 e x menor do que 6, aí para calcular as probabilidades, eu vou lá na minha densidade e calculo essas probabilidades. Né? Então, a gente está trabalhando exatamente da forma como a gente viu lá nos primeiros dias de aula, quando falou de distribuição, falou de teoria das probabilidades. O que está mudando é que quando eu preciso calcular
as probabilidades, eu não estou mais calculando daquele formato lá de listar todos os resultados possíveis e contar as possibilidades. Né? Para calcular as probabilidades, agora eu vou recorrer às minhas funções, densidade, função, distribuição de probabilidades. Ok, entendida até aqui? Sim. Tá? Aí, assim, quando for estudar, assim, tem... A gente não está entrando em todos em todos os pontos, tópico a tópico. Estou passando aqui para vocês o principal entendimento que vocês têm que ter. Tá? Mas quando for estudar, vejam que tem muitas características. Então, por exemplo, quando estudarem... Deixa eu pegar aqui o livro. Quando falarem de função, distribuição e probabilidade, por exemplo, aqui deixa eu ver o caso discreto. Conceitos, probabilidade de massa. Aqui, então, função cumulativa, né? Que é a nossa função de distribuição. Então, tem aquele formato que a gente falou de degrau. Aqui está colocando aquilo que a gente falou na aula passada. Em cada salto, a altura desse salto é exatamente a minha densidade naquele valor. Então, qual é a probabilidade do xk ocorrer? Exatamente o salto aqui na minha função de distribuição. Então, aqui está aquilo que a gente falou inicialmente. Mas quando a gente trabalha com distribuição, tem algumas propriedades, algumas outras coisas. Então, hoje eu comentei, né? Então, se eu quero calcular do x de A até B, eu pego o x até o B, minha distribuição até o B, e depois subtraio da distribuição até o A. No caso discreto, a igualdade faz diferença. No caso contínuo, ela não faz diferença. Então, tomem cuidado com isso. E aí, aqui no livro, ele vai mostrando isso, mostrando algumas outras coisas. Tá? Então, tomem, assim, leiam o livro, percebo que algumas coisas ele vai falar, a gente não falei aqui para vocês, mas é porque acredito que com o que a gente está passando, vocês conseguem entender o que ele vai complementar, tá? Mas na dúvida, assim, qualquer coisa que vocês leram mas você não tinha falado disso, mas está difícil de entender, anotem, marquem, e nas aulas a gente vai tirando dúvidas, tá? E é por isso que é importante vocês irem estudando, e inclusive é importante adiantarem o estudo, vão lendo com antecedência, que aí vocês podem até, durante as aulas, já ir tirando as dúvidas. Tá? Para hoje, bora só finalizar, só mais uma... Deixa eu ver aqui, não, também que é 4h20. Vai demorar um pouquinho aqui. Então, assim, para a próxima aula, leiam, assim, estudem o que a gente já falou até agora, né? Peguem a lista, aquela lista lá, né? Então, verifiquem, já tem coisas que já dá para começar a fazer. Então, essa 8ª que fez agora, a 9ª já dá para começar a fazer, pelo menos a letra A dela. A 10ª dá para fazer, a letra A e a letra B. Então, a maioria das questões tem aqui já dá para fazer pelo menos a letra A e a letra B, não dá para fazer tudo. Né? Então, peguem a lista, vão avançando que dá para avançar, estudem e leiam sobre valor esperado né, de variável aleatória para a próxima aula. Tem algumas coisas aqui no livro e também podem estar pegando outros materiais, né, outros livros. Então, tem a parte que aqui em inglês está expectância, valor esperado, variância, fala mais aqui na frente, é uma continuação. Ainda não... tá, e vejam também função de variável aleatória, já comecem a olhar a função de variável aleatória. Né? Então, assim, na sequência, valor esperado, ou esperança, ou expectância, tem vários termos que a gente usa, variância e funções de variáveis aleatórias. Comecem a ler sobre esses 3 tópicos, que é o que a gente vai estar falando na próxima aula. Tá ok até aqui? Dúvidas? Tá ok, até o momento. Aí eu vou tentar
começar a resolver os exercícios a partir da quinta, eu acho que é a ceia dele, aí o restante, qualquer dúvida, a gente entra em contato. Isso, tá ok. É bom que semana a gente já tem aula de novo na quarta, aí qualquer coisa vocês podem tirar dúvida também na quarta, já das listas. Tá? Quando forem lendo esse livro online, ele também tem exercícios, também vão praticando os exercícios do livro. Né? Tá ok. Pessoal, então, até mais aí, obrigado. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra por hoje.